Sabe quando você para pra ouvir uma música que você não ouvia há muito tempo e daí você pensa, nossa, por que que eu não ouvi mais essa música? Eu tive esse sentimento quando eu ouvi essa música aqui. Don't Let Me Get Me era de longe uma das minhas músicas favoritas da Pink quando eu era mais nova. Não somente essa, tá? Mas também a minha maioral de todas, que é Who Knows. E ouvindo essas músicas me fez lembrar um pouco como que era a carreira da Pink ali no início dos anos 2000. Não sei se vocês se recordam, mas ela tinha uma imagem bem forte de mulher durona. Foi trabalhada ali uma imagem anti-popstar, anti-Britney, porque era um período que tinha ali um certo padrão no pop, né, no sentido estético da coisa. Até a própria Paris Hilton. Vocês se lembram quando ela tentou se lançar na música? Gente, aquele clipe que tem aquela criança, aquele menino sonhando com a Paris Hilton. E no meio disso tudo aí entrou a Pink, com mais atitude mesmo, uma personalidade mais forte, né? E com um quezinho aí de rebeldia, mas esse quezinho de rebeldia não vinha do nada, na verdade, o passado da Pink sempre foi bem complicado, né? Principalmente ali na infância, na adolescência. Teve ali uns períodos bem delicados, bem sombrios que eu vou te trazer aqui nesse vídeo. Aliás, nesse vídeo vamos relembrar juntinhos como que foi o início da carreira da Pink, como que ela ganhou essa fama de garota durona, e no meio disso, como que o inesquecível clipe de Stupid Girls deu o que falar. Aliás, não somente o clipe, mas a letra da música. Que divide até hoje opiniões. Tem gente que acha que essa música é um grande genuíno e tem outras pessoas que já acham que a Pink foi um pouquinho hipócrita ali em relação à letra da música. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso e compartilho com você histórias e curiosidades do universo da música. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa seu like porque isso me ajuda muito. Tá aqui o meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E se você tá assistindo esse vídeo pelo celular, você pode me ajudar clicando em hypar esse vídeo. Assim, esse vídeo aqui consegue alcançar, chegar em mais pessoas. Recado dado, agora bora pro vídeo. Deixa eu falar aqui pra vocês que antes de fazer esse vídeo aqui, eu tava pesquisando sobre a Pink na internet, enfim, pra saber como é que ela tá hoje em dia, por curiosidade mesmo, né, amores? E daí eu vi algumas notícias falando que tinham muitas pessoas super assustadas, né, chocadas com o significado, a inspiração pro nome artístico da Pink. Não sei se você sabe, mas o nome de batismo da Pink é Alicia Beth Moore. E Pink, na verdade, veio de um apelido um tanto quanto curioso. Acontece que quando ela era mais nova, um certo amigo chegou pra ela e falou que ele nunca tinha visto uma pepex de uma garota branca. E daí ela foi lá e mostrou pra ele. E ele disse que era rosa. Daí os amiguinhos começaram a chamar ela de Pink, de rosa. Com o passar do tempo, a Pink e as amigas começaram a assistir um filme chamado Cães de Aluguel. E nesse filme tem um personagem chamado Mr. Pink. E cada amiga ali era um personagem, então acabou ficando o significado atribuído também a essa questão. Já me contem nos comentários se você sabia dessa história, tá? Eu lembro que quando eu era mais novinha, eu pensava que era, enfim, por conta do cabelo dela, achava que tinha alguma relação ao fato dela gostar de pintar o cabelo de rosa, ou gostar de rosa, sei lá. Tinha essas viagens aí, mas pelo visto nada a ver com isso, não é mesmo? Antes mesmo da fama, a Pink já tinha uma relação com a música, com a arte em geral. Desde os 13 anos ela já se apresentava em clubes locais, cantando, dançando, e na infância ela treinou ginástica artística, que é algo que ela realmente curte, né? Ela até incorporou isso, né, nos seus shows, fazendo ali as acrobacias e tudo mais. Se eu não me engano, até no Rock in Rio ela fez uma apresentação com esse estilo performático, digamos assim, e chamou bastante atenção. De fato, pelo que eu me lembro desse show da Pink no Rock in Rio, falaram até que foi digno de Cirque du Soleil e que foi de fato um grande espetáculo, né? Mas como eu cantei a bola pra vocês ali no início do vídeo, a infância da Pink não foi nada fácil. Ela disse que era praticamente a Terceira Guerra Mundial dentro da casa dela. Os pais dela brigavam o tempo
todo, eles praticamente se odiavam. Era um inferno, assim, né? Tinha bastante tensão dentro de casa, até que mais pra frente eles acabaram se divorciando, mas mesmo assim as coisas não continuaram fáceis em relação ao comportamento ali dentro de casa, e com 15 anos a Pink foi expulsa de casa. Sem falar que ela começou a fumar quando ela tinha 9 anos de idade, na adolescência ela usava vários tipos de drogas, vendia drogas, e além disso ela quase morreu, né? Porque quando ela tinha 15 anos ela foi pra uma boate, pra uma rave, enfim, pra uma festa com os amigos, e ela misturou um monte de drogas ali e acabou tendo uma overdose e quase morreu. No meio de tudo isso, cantar acabou sendo uma forma dela lidar com a insegurança, com a rejeição. Foi de fato a válvula de escape, né, pra ela conseguir sobreviver em meio a esse caos todo. Ou seja, esse jeito rebelde da Pink não foi uma coisa assim criada pela indústria pra conseguir vender ela, como algumas pessoas diziam na época. Na verdade, fazia parte de quem ela realmente era, por conta das inúmeras coisas que ela já tinha vivido. A Pink chegou a participar de um grupo chamado Choice, que era ela mais umas 2 adolescentes, só que acabou não dando muito certo, ela saiu desse grupo, o grupo também terminou, e daí, ali no finalzinho dos anos 90, a Pink conseguiu assinar com uma gravadora. Sendo assim, em 4 de abril de 2000, a Pink lança o seu álbum de estreia, Can't Take Me Home. Nessa época, o pop feminino era de fato dominado por um padrão bem definido, um comportamento bem controlado, a imagem sensual e delicada, e a Pink, no meio disso tudo, tava destoando um pouquinho, né, porque ela tava chegando ali aquela garota meio rebelde, meio loucona, mas ao mesmo tempo com um super potencial. Daí, o que a gravadora fez? Pegou a bichinha e falou, olha só, vamos fazer umas aulinhas de etiqueta. Exatamente, ela foi forçada, obrigada a fazer aulas de etiqueta pra conseguir seguir em frente, né. A Pink falou que achou um belo absurdo isso, não concordava, mas ela viu que naquela hora, apesar dela se sentir meio idiota fazendo isso, era o que ela precisava fazer pra conseguir se encaixar ali na indústria da música. E conseguiu seu lugarzinho ao sol. Mesmo com pouca liberdade criativa nesse começo, a Pink fez um enorme sucesso com seu lançamento. Tanto que Can't Take Me Home rendeu pra Pink o prêmio de Artista Revelação Feminina do ano no Billboard Music Awards 2000. No ano seguinte, em 2001, a Pink participou de Lady Marmalade, um clássico inesquecível. Eu até falei sobre esse clipe um tempinho atrás, eu acho que foi no vídeo da Taylor Swift que eu tava falando dessa era meio burlesque e tudo mais. Gente, eu acho esse clipe maravilhoso, assim, fascinante. Eu era super viciada quando ele passava na televisão, eu parava pra assistir, porque eu achava elas super maravilhosas ali, até porque essa energia burlesque e tudo mais era uma coisa que sempre me chamava bastante atenção, eu sempre achei muito bonito. E é engraçado, gente, porque a Pink falou que ela, enfim, achou super divertido fazer esse clipe e tudo mais, foi bem legal, mas ela disse que ela odiou a roupa que ela usou nesse clipe, e vocês vejam, né? Eu achei ela maravilhosa, gente, como assim? Aos pouquinhos, a Pink foi mostrando pras pessoas, pros seus fãs, pro público em geral, pra própria mídia, que ela tinha uma personalidade forte, que ela era uma mulher muito autêntica, sincera, que não se preocupava com o que ia falar numa entrevista e dar a opinião verdadeira dela sobre as coisas. Ela não era facilmente podada. E também ela não queria ser enfiada dentro de um molde e sair dali como tantas outras artistas que tinha na época ali no universo pop. Então a mídia pegou isso e começou a trabalhar essa imagem dela de anti-Britney, de anti-artista pop, de anti-popstar e etc, etc, etc. E isso acompanhou a Pink durante muitos anos, coisa que ela detestava. Até porque acabava criando essa rivalidade feminina totalmente desnecessária, como se a Pink tivesse alguma coisa contra a Britney Spears, que na verdade não era nada por aí. Até que chegamos no finalzinho de 2001, quando a Pink lança o seu segundo álbum, o Misunderstood, que significa em português incompreendida. E esse álbum trazia um tom mais pessoal mesmo. Era praticamente um desabafo dela sobre não querer ser mais uma na indústria, sobre não querer se encaixar nos padrões que tentavam impor pra ela. E o resultado disso foi que esse álbum teve um enorme sucesso, com a música Get the Party Started chegando em 4º lugar na Billboard Hot 100. E temos aqui outras músicas que também super se destacaram, né? Como Just Like a Pill. E ela, Don't Let Me Get Me. Don't Let Me Get Me virou uma das músicas mais polêmicas ali no início da carreira da Pink. Basicamente porque ela tava falando que ela não aguentava mais ser comparada com a Britney Spears.
Mas esse trecho em específico era mais um desabafo da Pink em relação a como ela estava frustrada com a indústria musical. E isso gerou bastante bafafá, gerou aí uma repercussão, né? Porque as pessoas estavam falando que a Pink estava ali atacando diretamente a Britney Spears. Mas olha que loucura, né, minha gente? Porque na mesma época ela participou de um comercial icônico, épico da Pepsi, um comercial de fato gigantesco. Não sei se vocês se recordam disso. Era a Pink, a Britney Spears e a Beyoncé. No dia 11 de novembro de 2003, chega o terceiro álbum da Pink, Try This. Só que comercialmente, esse álbum não deu muito legal, né? Não foi muito bom. A Pink disse que esse foi um período super desconfortável pra ela, foi de fato um período bem chato. Depois do sucesso do álbum anterior, o Misunderstood, e de toda a turnê que ela tinha feito, todas as entrevistas que ela dava pareciam mais uma sessão de terapia, assim, porque as pessoas sempre estavam perguntando pra ela sobre a vida pessoal dela, sobre o divórcio dos pais, e ela tava super exausta disso e ao mesmo tempo putíssima da cara. Além disso, durante a produção do Try This, a gravadora pressionou horrores ela para que ela repetisse a fórmula do álbum anterior, que tinha sido um enorme sucesso, e tudo isso fez com que só aumentasse a frustração dela. Mas daí chegamos em 2006, que é quando rola ali a viradinha de chave, né? É quando a Pink lança o seu quarto álbum chamado I'm Not Dead, que colocou ela de volta ao topo das paradas. Esse disco ficou no top 10 nos Estados Unidos, no top 5 no Reino Unido e número 1 na Alemanha. E qual foi o primeiro single desse álbum? Stupid Girls. Essa música foi simplesmente um grande de um belo sucesso, rendendo a Pink a indicação ao Grammy de melhor performance vocal pop feminina. Esse clipe é uma sátira, né, gente? Uma crítica da Pink ao jeito como a mídia e a indústria da música retratam e incentivam certos comportamentos femininos. Nessa música, ela ironiza a obsessão com padrões de beleza, fama superficial, algumas atitudes vazias, fúteis, que eram e ainda são muito valorizadas, né, na cultura pop, infelizmente. No vídeo a gente consegue ver várias situações exageradas imitando celebridades da época, como dirigindo de forma imprudente, fazendo plásticas desnecessárias ou agindo de uma maneira forçada para chamar atenção. Tudo isso de um jeito bem caricato mesmo, para mostrar o quanto que esses comportamentos eram absurdos e como existiam muitas mulheres, infelizmente, se fazendo de idiotas, de estúpidas, para se diminuírem para conseguir ganhar algum valor ou alguma atenção. O clipe de fato deu o que falar, né, gente? Até porque ela acabou fazendo referência a algumas celebridades da época, como a própria Paris Hilton e a Jessica Simpson. Pra quem não lembra, não sabe, anos atrás, o ex da Paris Hilton vazou um vídeo dele com ela num momento bem íntimo, se é que tu me entendes, né? Num momento bem íntimo, ele pegou e vazou, lançou aí na internet e deixou a Paris Hilton bem chateada. Teve aí uma divisão de opiniões, né? Teve gente que achou que foi tudo combinado, tem outras pessoas que não acreditam nisso, né? Achando que ele foi realmente um babaca. E de acordo com a Paris Hilton, ver a Pink tirando uma certa onda disso ali no clipe deixou ela muito chateada, super envergonhada. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa música, a letra da música acabou dividindo opiniões, e é algo que acontece até hoje, inclusive, né? Algumas pessoas acham que essa música foi um verdadeiro hino de empoderamento feminino, que fala sobre a realidade da indústria da música, onde as mulheres são objetificadas, mas por outro lado tem as pessoas que acham que a Pink não foi muito certeira, né? Que ela foi hipócrita e que essa letra não caiu muito bem, que ela tá zombando de mulheres que gostam de se sentir sexy, sensuais, sendo que ela também muitas vezes é assim. Mas em contrapartida, a Pink falou que não é sobre isso. Vou deixar aqui um trechinho pra vocês de uma entrevista. Successful and be stupid. I think it's an act. And it's the act that I can't respect. Sort of what I was doing with Stupid Girls goes against my idea of feminism, because feminism is supporting other women first and foremost. But the problem that I have, where the conflict comes in, is I can't support that. I can support them, I can't support that, the action. You said there have been times where you've used your sexuality as part of your image. Have you ever felt suckered by that culture? No, for the sole reason that I don't think there's anything wrong with being sexy or sexual or sensual. I just don't think it comes with a price tag of dumb. I can feel sexy, and then I can tell you about how to log on to a PETA website and how to support animals and create no fur policies at the doors of clubs in New York City. Or I'm not saying that there's anything wrong with shopping. There's anything wrong with escapism. I'm just saying
I would love to see a little bit more balance. A Pink disse que ela chegou a se encontrar com a Paris Hilton numa boate e que a Paris falou pra ela que tinha ficado chateada com a situação e tudo mais e que ela não era burra, ela só fingia ser burra. E daí a Pink falou que era justamente esse o ponto. Resumindo, o que a Pink queria dizer ali naquele clipe, que as mulheres não precisam fingir ser burras ou estúpidas pra conseguir alguma coisa. Você pode ser inteligente e sexy ao mesmo tempo e tá tudo bem. Basicamente o que a Pink fala é como era notável ver mulheres fazendo papéis de garotas estúpidas pra conseguir alguma coisa, pra conseguir subir na vida. Vale trazer aqui que em 2023, durante uma turnê da Pink, ela mudou um trechinho da música Don't Let Me Get Me. Originalmente no trecho da música ela fala maldita Britney Spears, e durante a música ali, durante a turnê, ela mudou pra doce Britney Spears. Como uma forma de mostrar o seu amadurecimento, o seu respeito pelas artistas com quem ela era comparada ali na época. Até porque, de certa forma, ela sempre quis deixar claro que ela nunca foi contra as mulheres, muito pelo contrário, né? Ela sempre lutou e ainda luta pelo empoderamento feminino, mas que era muito mais sobre o que a indústria fazia com elas e às vezes, como é o caso de Stupid Girls, o que as mulheres faziam pra conseguir algo na vida e que elas podiam fazer com inteligência. A Pink de fato teve aí uma carreira sendo vista como uma mulher durona, né? Uma mulher cheia de atitude, e foi uma carreira construída desafiando padrões, com muita atitude, talento, sinceridade, uma artista autêntica, né, gente? Sem medo de criar polêmicas, mas sempre defendendo a independência e o empoderamento feminino de fato. Agora me conta aqui qual é a sua opinião em relação à música Stupid Girls. Faz sentido pra você a letra da música, ou você acha que a Pink pesou um pouquinho a mão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E me conta também se você acompanhou a carreira da Pink ali no início dos anos 2000, se você ainda acompanha. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá aqui meu arrobinha se você quiser me seguir, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, fica aqui o meu convite, e uma forma de você me ajudar e muito, se você estiver assistindo a esse vídeo através do seu celular, é você clicar aí no botãozinho de hypar pra hypar esse vídeo e pra ele chegar em mais pessoas, tá certo? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!